Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui pela próxima hora com muita informação para você. Teve jogo do Campeonato Brasileiro ontem, hoje os primeiros duelos da data FIFA, essa pausa que se faz agora para esses jogos das seleções, acontecem. A gente vai falar muito das eliminatórias e também da nossa seleção que faz amistosos contra times africanos. Senegal no sábado e na próxima semana pega a Tunísia. Jogos primeiro em Londres e depois na França, em Lille. Aqui comigo, Evair Paulino e Janaína Carvalho. Evair, e aí, como é que você tá? Tá tudo tranquilo. Esperando aí mais um final de semana aí pra poder... Sábado é feriado. Ele tá feliz, né? Por que mesmo? Porque o treinador da Argentina liberou seu jogador. Não tô sabendo, né? Não? Não tô sabendo disso não. Mas é uma boa notícia, hein? Podia ter liberado, mas só tem o... Mas por outro lado, é só o Flaco. Por outro lado, parece que a CBF vai julgar o Vitor Roque. Que não julgou o Bruno Henrique, hein? Vai julgar. Meu Deus. O STJD, no caso, né? É porque são são negócios diferentes. O STJD é um órgão dentro da CBF, da Justiça Desportiva Brasileira. Não é dentro da CBF, né? É um órgão da Justiça Desportiva Brasileira. O STJD não é, por exemplo, um órgão judiciário. Janaína Carvalho, e aí? Eu tô tudo de jóia, só esperando, aguardando o final de semana, que eu tô igual a Evair, tô ansiosa. Sábado é feriado. Sábado é feriado. Eu ia fazer um bullying aqui, né? Que feriado no sábado é igual o olhazinho de gente feia, serve pra nada. É feriado no sábado, realmente. Pra pessoas que trabalham no sábado. Feriado de quê? Por favor. Proclamação da República. Ah, sim. Semana que vem tem outro, né? Dia 20? Tem, é Dia da Consciência Negra, né? Dia 20. Aí, que é um feriado novo. Aí pra nós aqui. Pra São Paulo, Bahia... Acho que era 5 estados, já era feriado. Era, né? Até porque é uma população negra muito ampla, enfim. E agora é nacional. Agora se tornou um feriado nacional. A primeira vez foi ano passado, essa é a segunda vez aqui pra gente, pra maioria dos estados. Curioso, Evair, é que os feriados, esse ano, no segundo semestre, eles foram praticamente todos no final de semana, né? Mas em contrapartida, ano que vem teremos, acho que 5 feriados prolongados. Sim. Esse ano, olha só, 7 de setembro foi domingo, 12 de outubro foi domingo, 2 de novembro foi domingo, agora 15 de novembro vai ser num sábado. Então, muitos feriados que, digamos, ficaram aí perdidos pelo fim de semana. Fez muita diferença pra vocês? Vocês conseguiriam viajar do mesmo jeito? Conseguiria descansar, né? Mas poderia sim viajar, de fato. Eu não gosto muito de viajar em feriado, porque muito tá cheio. E fica mais caro. Tá cheio e mais caro. Eu prefiro pegar eu gosto mais no feriado de descansar. Mas vamos lá, vamos falar de futebol, que é pra isso que o pessoal tá aqui. Ontem teve jogo. Atlético Mineiro e Fortaleza, da 15ª rodada, tava atrasado. Davinho marcando muitos gols, hein? 3, hat-trick. O Hulk abriu o placar, teve um mosaico belíssimo pra ele lá na Arena MRV, que completou 500 gols. Muitas homenagens. Muitas homenagens, e ele abriu o placar, bola rolando de novo, parece que a boa fase tem voltado, assim como a do Atlético. O Atlético tá crescendo num momento importante, daqui a pouco a gente destaca isso. O Hulk fez 1-0 e o Vitor Hugo fez 2-0. Foi pro intervalo, 2-0 pro Galo. Normalmente você pensa assim, passou a régua, é raro acontecer de um time que é visitante, ainda mais na situação que tá o Fortaleza, ir lá e buscar. Mas aí o Daverson com 2 minutos fez um gol, o Dudu fez 3-1 pro Galo, aí teve um pênalti, o Sampaoli questionou, disse que não foi pênalti. O Daverson bateu, o Hulk foi lá, chiou no ouvido dele, falou que ele ia errar, mas ele fez. E no finalzinho, nos acréscimos, o Daverson fez um gol meio espírita ali, a bola meio que bateu nele, entrou, era uma noite iluminada. 3-3, jogaço, 6 gols lá na Arena MRV. O Galo chega aos 44 pontos, se tivesse vencido teria passado São Paulo, iria para 8º lugar. Quem diria, né? Quem diria. E o Fortaleza tem mais um empate, né? O Fortaleza é o 4º empate seguido do Fortaleza. Poderia, se imagina só, se 2 jogos desses tivesse vencido. Estaria lá em cima 35. Brigando com os caras. Estaria com a pontuação do Vitória aí. E estaria fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols.
Mas o Fortaleza fica com 31 ainda na penúltima colocação. Mas no caso de ontem, o resultado foi ótimo pro Fortaleza. Saiu 2-0, conseguiu buscar o empate. Eu falo assim, o Fortaleza poderia ter empatado com o Santos e Atlético Mineiro, ok. E vencido em casa o Ceará, que toma um gol nos acréscimos, e o Grêmio. O grande achado do Fortaleza aí nesses últimos jogos foi a vitória contra o Flamengo. Foi o grande achado do Fortaleza, porque o restante tá tudo dentro Mas o Fortaleza melhorou com o Palermo. Melhorou. A questão é que... Já melhorou numa hora muito... Melhorou no momento que o psicológico já tá complicado. Se tivesse jogando assim desde o início, possivelmente chegaria numa situação um pouco mais tranquila ali nessa reta final. É difícil, mas ainda tá vivo o Fortaleza. Tá a 4 pontos do Vitória. E se o Santos ganhar 6 jogos? do Palmeiras, 5. Tem 15 pontos em disputa. O Fortaleza pode chegar a 46 pontos no campeonato. Matematicamente ainda tem chance, sim, mas é muito difícil. A situação deles é muito difícil. Vou até olhar todos os jogos que restam aqui pro Fortaleza. Pega o Palmeiras, parece, no meio. Não, a Vitória, não, o Fortaleza, né? O Fortaleza já pegou o Palmeiras as 2 vezes. O Fortaleza pega Bahia fora. Muito difícil. O Bahia ganha todas lá. Pega o Bragantino fora, pega o Galo em casa, o Galo já vai ter disputado a final da Sul-Americana. Se tiver sido campeão, aí é um jogo que é 3 pontos, que você imagina que são 3 pontos tranquilos. Já sabe a data dessa decisão aí? Sábado que vem. Sem ser nesse 23, agora, né? no próximo, 22, né? 22? Sábado antes da final da Libertadores. Exato. Né? E aí pega o Corinthians em casa e fecha contra o Botafogo fora. Pode ser que o Botafogo já não queira nada, né? Então, assim, o que eu vejo como mais complicado nessa primeira análise aí é o Bahia fora. Mas não são jogos fáceis, não, que tem Fortaleza. E principalmente porque o Bahia não perde pra ninguém lá, só bate lá dentro da casa deles. Tiveram aí a oportunidade, o Atlético Mineiro também tem a oportunidade de encostar aí, pra até brigar diretamente aí pela Libertadores. E tanto é que o Bahia tá pontuando bem em casa, né? Porque como visitante não é dos melhores, né? Sim. Então toda essa pontuação e a boa campanha é dos jogos feitos em casa. Sim. Venceu fora, eu até citei aqui, foi Palmeiras, o Palmeiras e... O Inter? Não, o Inter empatou 2-2 agora na última rodada. Mas enfim, o Atlético Mineiro, se tivesse vencido, estaria em 8º lugar. E muito possivelmente o 8º lugar vai dar vaga na Libertadores. Por quê? Você tem ali Cruzeiro e Fluminense que estão no... Existe 50% de chance, né, de dar vaga na Libertadores. Porque se o Cruzeiro ou o Fluminense, que hoje estão no G7, forem campeões, aí abre a 8º lugar. E pro São Paulo, se o Atlético passe e é campeão, mesmo o 9º lugar se classificaria para Libertadores. Então pode ser um G9 aí no final do campeonato, a depender do que vai acontecer na final da Sul-Americana, Atlético Mineiro e Lanús, e nas semifinais e final da Copa do Brasil em dezembro, com o Cruzeiro, Fluminense, Vasco e o Corinthians na disputa. Bom, queria falar do Galo no seguinte sentido: melhorou na hora certa. Porque tá chegando a final da Sul-Americana, o Lanús não é um time bom, mas pegar a Argentina em decisão, em confronto eliminatório de torneio continental, nunca é fácil. E eu vou ter que me retratar aqui, viu? Porque eu falei que o trabalho de São Paulo não ia dar certo lá. Pois Calma, ainda não... Não, mas já deu uma melhorada. Pelo menos não caiu. Pelo menos não caiu. Já não cai no Brasileiro. E assim, tá crescendo no momento e tá recuperando jogadores importantes, né? Dudu, o Hulk mesmo, tava até outro dia. O Dudu pra mim é o mais surpreendente de estar nessa fase de recuperação, porque ele vinha muito mal já há algum tempo, não só nessa temporada, no Palmeiras mesmo, ele já vinha sem espaço e em queda. Então me surpreendeu ele ficou sem espaço no Palmeiras, foi mal no Cruzeiro. Não, o Cruzeiro... arrumou treta e entretenimento lá, porque futebol ele não apresentou. E quando foi pro Atlético, passou uma boa fase ruim também, né? E engraçado que ele foi pro Atlético a pedido do Cuca, que é o treinador anterior, né? O Sampaoli herdou o Dudu, que ontem marcou mais um gol, assim como o Hulk. O Hulk, apesar de tudo que a gente fala dele esse ano, que não rendeu tanto, foi o 20º gol dele na temporada. É excelente marca, não tem como negar.
Só que os momentos importantes ali que precisou dele para brigar um pouquinho mais acima, até mais tranquilo para Libertadores, caíram todos eles numa má fase. Também se deve também, não é só culpa dele também, é culpa de treinador que passou por ali, que deixou rastros não muito bons, né? O time não vinha jogando bem, né? Mas assim, eu acho que isso mostra como um jogador acima da média como o Hulk faz diferença, faz diferença, porque mesmo quando o cara tá mal, ele te entrega pelo menos 20 gols no ano. É incrível. O Rony também vinha mal, um jogador que recupera 13 gols na temporada. Até me surpreende ver que ele tem esse número de gols. E dando bons passes, né? Ontem mesmo foi um dos que serviu o Hulk para fazer o gol. O Atlético Mineiro bobeou, poderia já ter passado, esquecido o rebaixamento e pensado nessa classificação na Libertadores também via Brasileirão. Mas lógico que o Galo tá com a mente mesmo na final da Sul-Americana. E não estão errados, né? Porque uma temporada ruim como foi a de 2025 pro Galo, tem que focar agora todas as forças realmente na Sul-Americana. Óbvio que não dá pra cair no Campeonato Brasileiro, né? Mas já que agora essa chance já tá um pouco mais afastada, é focar na Sul-Americana. Sim, exatamente, essa é a tarefa do Galo. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente ouve o Daverson e o Hulk, personagens dessa partida. Vamos também trazer uma pesquisa que a CBF fez inédita, que diz muito sobre o nosso futebol aqui. Intervalo é rapidinho, daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta aqui no Mata Mata com Evair e vamos continuar aqui com Atlético Mineiro e Fortaleza na pauta. Primeiro vamos ouvir o Daverson, que é um personagem muito interessante. Ele pediu desculpa em todos os 3 gols que ele marcou ontem. Ele pediu desculpa pra torcida do Atlético. O Evair é contra. Evair é contra, ele já falou, ele é contra tirar a camisa. Ele é contra não comemorar o gol do antigo clube. Sim. Vamos ouvir o que disse então Daverson depois do jogo de ontem? Queria que você explicasse um pouquinho aí do sentimento, né, desse empate, Fortaleza que acabou saindo atrás do placar, mas foi resiliente o suficiente para buscar esses 3 gols que veio com você, né? Um personagem sobre a partida, né? Porque eu fui uma partida muito séria, muito focado em fazer o melhor para a equipe. Nenhum momento ali teve brincadeira, nenhum momento teve ali falta de respeito com o Galo. Eu joguei aqui, eu tenho um grande carinho, mas eu defendo as coisas do Fortaleza hoje, né? Que acreditou em mim, né? Não que o Galo não tenha acreditado, mas o Fortaleza, né, acreditou em mim, me trouxe para cá, né? Sou muito grato aos meus companheiros, né? Por me apoiar. Hoje um jogo contra o meu ex-clube, me apoiaram bastante antes de entrar no jogo, falaram que ia fazer uma bela partida, né? Também quero exaltar também o Alanzinho, que voltou de lesão, né? Voltou muito bem, né? Deu um cruzamento ali sensacional, onde eu pude fazer o gol de empate, né? O terceiro gol, né? Fico feliz por isso, mas também quero exaltar minha esposa. Todos sabem que eu sempre vou falar dela, ela passa por um momento de muitas coisas, de muito serviço, ela vem fazendo muitas coisas, então vem sobrecarregando ela, né? Então eu quero exaltar o nome da minha esposa, agradecer ela por todo o apoio, mesmo ela sobrecarregada, fazendo um monte de coisa, cuidando da minha filha, cuidando das minhas coisas, cuidando das coisas dela, da filha dela, né? De tudo, né? Do nosso sonho. Então eu quero dedicar a minha esposa esse amor e carinho dela, esse cuidado comigo, ela sabe disso, todos sabem que eu sempre vou exaltar minha esposa por tudo que ela vem fazendo e agradecer também ao torcedor que nos apoiou até o final. É o jogador mais apaixonado do futebol brasileiro. Daverson Alves, devia ser o nome dele. Daverson. Mas é um personagem. O tempo passa. Eu lembro quando ele chegou do Alavés pro Palmeiras e ele já era um personagem. Sim. E aí sempre foi. Ele continua como tal. Vocês lembram que o Renato Paiva, quando esteve no Fortaleza, afastou o Daverson, né?
porque ele dizia que não era hora de brincadeira e tal. E o Daverson ficou muito feliz com a chegada do Palermo, porque ele voltou ao elenco do Fortaleza, voltou a jogar, é titular com o Palermo. E ontem ele puxou o treinador argentino lá, deu um abraço daqueles, acho que mostra que tem uma boa relação ali, né, vai? E o fato dele não comemorar, né, e o fato dele dar esse tipo de entrevista faz dele um jogador que, assim, pitoresco no meio, que são sempre as mesmas coisas, né? Eu não concordo ficar pedindo desculpa por ter feito o gol ou não comemorar, não concordo em tirar a camisa, mas tem que dar o braço a torcer. O Davis é um personagem. Ele é muito icônico, né? E por onde passa? Ele passou pelo Galo, no Palmeiras, agora no Fortaleza. Você imagina pra quanta gente não tem que pedir desculpa, hein? Já passou por tanto lugar. Tantos clubes. Sabe o que eu acho mais curioso? É que ele sempre relembra, né, o gol dele na final da Libertadores. Normal, porque foi um gol importante, deu um título importante, mas o orgulho que ele tem em falar que fez, né, e que conseguiu isso pelo Palmeiras, e fora a resenha que ele arruma com os torcedores do Flamengo. Vamos lembrar que ele estava no Alavés primeiro, né? E aí ele veio pro Palmeiras, ficou um tempo, foi emprestado de novo pro futebol espanhol, voltou pro Palmeiras, foi campeão da Libertadores, aí depois começou a perder o espaço no Palmeiras, foi pro Cuiabá, ele foi muito importante no Cuiabá. Cuiabá ele foi muito bem também. Muito bem. Aí o Galo comprou o Daverson do Cuiabá, chamou a atenção e ele foi pro Galo, só que no Galo não rendeu. Em 2024, no período que ele ficou no Galo, e no início desse ano, que estava lá também na cidade do Galo, 8 gols só. E no Fortaleza ele já tem 8 gols nesse período que está no Leão. Então, o Fortaleza também foi uma oportunidade dele retomar a carreira. Aí eu não sei se ele toparia jogar a Série B, porque pode ser que ele tenha que jogar a Série B. Eu não sei se na Série B o Fortaleza banca o salário do Daverson também. É uma questão. O que seria até importante, né? Apesar de ser um cara assim extrovertido demais, né? Brincalhão demais, mas ele entrega aí uns golzinhos, né? Entrega uns gols, e na Série B é um campeonato muito físico. Então ele é um cara que dá conta. Ele aguenta o tranco. Ele disputa com o zagueiro, ele briga lá na área, então e o Fortaleza, desde já se cair, é um dos candidatos a subirem, né? Porque sem dúvida. Tem um treinador que parece que bom, né? Tem feito bom trabalho, e se fez contrato para ele pro ano que vem também, tá acertadíssimo, porque com certeza vai brigar de igual para igual com os outros para subir. Pra gente ver como é difícil para um clube que cai e não sobe de imediato. Eu vou dar o exemplo do Goiás, que é um clube que normalmente joga a Série A. Mas caiu em 23, jogou 24, ficou em 6º lugar, não subiu, ficou a 2 pontos do acesso. Nesse ano corre risco de não subir. O Goiás precisou pegar um financiamento de 25 milhões de reais para se organizar para o ano. Vai pegar um financiamento de um banco, um dinheiro emprestado, para organizar o início da próxima temporada. Se subir, quita esse valor. O Goiás já disse que quita esse valor de imediato, porque aumenta muito a arrecadação na Série A. Se cair, se não subir, se ficar na Série B, que hoje é a maior probabilidade, você já não vai conseguir arcar com essa receita de imediato que você pegou, e aí é um buraco que vai se aprofundando. Não pode se tornar aquele buraco infinito do Corinthians, né? Sim, você vê que são clubes que... Tem clubes... Houve uma migração, né, de alguns clubes do Brasil. Você tinha... nos anos 2000 até 2010, você tinha... Fora os 12 grandes, você tinha o Goiás, o Atlético Paranaense, eventualmente o Coritiba. Teve o Paraná um tempo, que eram clubes que sempre enchiam o saco desses times e ficavam em G4, em G6, disputavam Libertadores. O Atlético Paranaense foi campeão do Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil, foi campeão brasileiro. E agora você teve uma mudança, por exemplo. Surgiram no cenário times que sempre ficavam na Série B. O Ceará e o Fortaleza, por exemplo, que hoje são mais estruturados que, tirando o Atlético Paranaense, que esses outros aí que eu citei. E só pra apimentar um pouquinho aqui, o Goiás, estamos dando um exemplo aqui do Goiás.
ele quitaria a dívida. Quantos milhões receberia o Goiás se subisse para a Série A? Vou olhar aqui para você quanto aumenta de receita. Porque se ele vai quitar a dívida, o Fortaleza, ele vai perder uma receita. Aí para manter jogadores, né? Eu acredito que o Davidson seja um jogador com um salário, não só o David, mas outros também, né? Tanto é que tem jogador do Palmeiras emprestado lá que deve ter um salário bem alto, né? Então eu acho que faria uma diferença muito grande também para aqueles que caem, né? Certeza que Fortaleza pode perder alguns jogadores. A diferença de receita vai chegar a 20 vezes. Eu vou olhar os valores corretos, mas um time da Série A pode receber 20 vezes mais do que um time da Série B. E só pra falar aqui, complementar mais uma informação sobre o Daverson, né? Foi a primeira vez na carreira dele que ele marcou 3 gols em uma partida. Só pra gente ter ideia, premiação. Um time na Série A pode receber mais ou menos ali 50 milhões de reais de premiação. Isso número de 2024. Na Série B, 3 milhões e meio. A diferença é enorme. Fora o patrocínio que Série A aumenta. Exato. Mesmo que seja... Hoje todo mundo é patrocinado por Bet. O patrocínio da Bet na Série A é 5, 6, 7 vezes maior. Mesmo para clubes de patamar médio. Não estou contando aqui os gigantes. E em 2024, a receita total dos clubes da Série A chegou a uma média de 500 milhões por equipe. Receita total 10 bilhões e 200 milhões de reais. Na Série B, o orçamento fica na casa ali dos 50, 60 milhões de reais. Pra gente ver a diferença de 500 milhões para... É muito grande, é muito grande o abismo. Muito grande. Vamos ouvir o Hulk também, outro personagem desse duelo ontem, e que é um cara que tá recuperando-se. E eu tô vendo o Hulk fazer o gol do título contra o Lanús, viu? Vamos ouvir sacramentar o contrato do próximo ano. O homenageado da noite. Agradecer as homenagens, tudo isso, mas queríamos muito a vitória, era muito importante pra gente esses 3 pontos, pra encoxar lá em cima. Se eu não me engano, a gente ia ficar ali no pelotão de 8 pra cima, acho que é isso, entre os 8, né? Então, cara, desperdiçamos uma oportunidade muito boa, mas agora passou, não tem que ficar lamentando. Temos jogo agora contra o Bragantino, que temos que ganhar, e depois do grande jogo do ano, né, que é a final da Sul-Americana. E que você explicasse um pouquinho aí do sentimento. Tá aí o Hulk. Foi um dos nomes da partida de ontem e tá focado também, ele mesmo disse, o grande jogo do ano pro Atlético Mineiro agora é a final. Agora vocês já imaginaram, o Galo é campeão, o cenário perfeito pro torcedor do Atlético Mineiro. O Cruzeiro já tá na Libertadores de todo jeito. Sim, não escapa. O Atlético é campeão da Sul-Americana e o Cruzeiro não é campeão da Copa do Brasil. Aí tá a zoação tá pronta lá em Belo Horizonte, porque o Atlético ganhou 2 títulos e o Cruzeiro nenhum, embora a temporada do Cruzeiro tenha sido bem melhor. Faz sentido pro torcedor, né? Não, o sonho do torcedor atleticano é esse, e por outro lado, o sonho do torcedor celeste é que o Galo perca a final da Sul-Americana e não vá para Libertadores. Que não é impossível também. Que não é impossível. Porém, essa rivalidade é boa desse jeito e tem que continuar dessa maneira mesmo, porque é isso que faz muitas vezes as coisas acontecerem, né? Faz um ou outro investir um pouco mais, e uma cidade tão grande como Belo Horizonte precisa aprender a administrar essa rivalidade aí. Exato. Bom, pessoal, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco vou trazer dados de uma pesquisa realizada pela CBF que mostra qual percentual da população brasileira comparece aos estádios. Vamos ver os palpites do Evair e da Janaína para ver quem acerta. Intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta.
mata-mata tá de volta. Só uma informação. A gente falou ontem que a Leila vai ceder espaço no avião dela, que vai buscar o Vitor Roque depois do jogo do Brasil lá na Europa contra a Tunísia, me lembra aí, Janaína, o Paulo Henrique, o PH, do Vasco, e o Bruno Henrique não, o querido lá do Evair. Bruno Henrique, o Fabrício Bruno do Cruzeiro. Bruno Henrique não viria, não. Aí o Bahia também pediu pra trazer o Luciano Juba. Então o Juba vem. Aí ontem ficou um burburinho se o Flamengo ia pedir ou não. Disseram que o Flamengo cogitou pedir pra Leila trazer. Ela disse que estava aberta, se fosse necessário, se os clubes pedissem. No caso, só tinha o Flamengo. No caso, ela quis dizer assim: olha, se vocês precisarem de mim, eu vou ajudar pra jogar na cara de vocês depois. O Flamengo tem dois, o Alexandre e o Danilo. Só seria mais viável pra todo mundo. Só que os dois são titulares do Flamengo? Não. Nenhum dos dois são titulares. Mas a Leila traria, segundo ela. Só que o Flamengo decidiu fretar um avião pra trazer os dois, pra não pedir pra Leila. Então vai despejar mais carbono aí na atmosfera, vai gastar uma graninha. Boa grana, hein? Só pra trazer os jogadores. Eu não sei que oceano que tem que atravessar aí, mas deve ser... É o Oceano Atlântico. Nossa, o Oceano Atlântico. Pois é. Que orgulho não faz, hein? Poderia não pagar, né? Mas tá sobrando dinheiro, fazer o quê? Eu não consigo entender, né? Mas assim, ó, ela ofereceu só porque a gente sabe também que a Leila também não é muito flor que se cheire, né? Sim. Então... Bom, a CBF realizou uma pesquisa inédita com a Nexus. A empresa foi contratada pela CBF para fazer essa pesquisa, que é uma pesquisa de mercado. Lógico, o interesse da CBF é que mais brasileiros consumam futebol local, porque é mais dinheiro. E o Brasil tem um mercado consumidor enorme. Vocês têm alguma ideia de qual percentual de brasileiros, dos 215 milhões de brasileiros, jamais frequentaram um estádio de futebol? Sei lá, uns 60%? O que você acha, vai? Jamais. Uns 50%, né? Tá na média e a Janaína tá mais perto. 59% dos brasileiros nunca frequentaram a qualquer estádio de futebol. Porque nunca. A gente dá pra levar localidade, né? Porque tem muitas cidades afastadas onde tem futebol, os maiores centros, as maiores populações, porque as pessoas não vão mesmo, né? Tem a percentual que não gostam. Sim. Aí tem a parte financeira também. Tem a percentual que não consegue pagar, né? Porque hoje caro assistir um jogo no Allianz Parque. Primeiro você precisa achar o ingresso, é difícil. E depois você precisa ter o dinheiro para comprá-lo, que também a gente vê também o percentual mais barato de ingressos nos estaduais, né? E depende do jogo, que não é todo jogo também que o ingresso fica tão barato. E eu vejo outro ponto também, porque praticamente toda cidade média do Brasil, no mínimo média, tem um time, e muitas cidades pequenas também tem um time. Antes era muito normal que nessas cidades as pessoas fossem acompanhar o time da cidade. O interior de São Paulo, torcidas muito fortes, ainda são muito fortes. 15 de Piracicaba, sempre lotou de novo o Barão da Serra Negra na final da Copa Paulista. Você tem as torcidas de Guarani e Ponte, que são de uma metrópole, tudo bem, né? Não entra muito nessa lista, mas é interior também. Você tem torcida da Inter de Limeira, que frequentava muito mais os estádios antigamente. Aqui na nossa região, outras cidades sempre lotavam os estádios, e você vê uma redução nesses. Eu não sei se pela nacionalização da coisa, que todo mundo hoje vai acabar que daqui a pouco vai ter torcida de Flamengo e de Palmeiras, né? Do jeito que tá aí da coisa. Todo mundo vai torcer ou pro Flamengo ou pro Palmeiras, né? Lógico que é um exagero, mas acho que o futebol foi se nacionalizando cada vez mais e as torcidas locais foram se perdendo. Eu acho que também é um pouco por conta de resultados, né? Porque quem começa a acompanhar futebol olha pelo que tá acontecendo no momento, né? Aquele que não tem nenhum time, que não torce pra ninguém, e acaba que vai torcer pelo que tá ganhando mais, pelo que tá tendo melhor desempenho. E aí esses quem ele vê na televisão o tempo todo, se ele for ouvir o rádio, tá no rádio. Um jogador de renome que ele conhece, que tá indo pro time dele. Então, assim, também é um pouco disso. Claro, isso impacta muito também. E é uma cultura diferente, a nossa cultura futebolística é muito diferente, por exemplo,
da Inglaterra, da Escócia, que os times de cidades pequenas, todo mundo da Argentina, na Argentina os times são de bairro, com exceção de Boca e River, que são mais nacionais. Você tem o Platense, joga no bairro, no Florida lá. Todo mundo no Florida torce pro Platense. É um bairro de Buenos Aires, mas ali o pessoal torce para o Platense. E isso é muito comum. Em Londres, tem a região onde tem a torcida do Chelsea, a região onde tem a torcida do Arsenal, a região onde tem os torcedores do Tottenham, e são vários times, e isso é muito comum. Agora, um dado interessante, percentualmente, vocês sabem qual o país que os torcedores mais vão ao estádio em relação à população? Deve ser... China? Inglaterra. Não, China teria que ir, né? É quase, é pertinho. A Inglaterra tá bem colocada, mas é a Escócia. A Escócia, teoricamente, seria o país mais apaixonado por futebol por isso, porque, se não me falha a memória, mais de 40% da população escocesa frequenta assiduamente o estádio. É o maior índice do mundo. Realmente é um povo fanático por futebol. Sim. Pra gente ter ideia, 2% dos brasileiros frequentam os estádios toda semana. 2%. Que não deixa de ser um número... É um número expressivo, sim. Nossa população. Nós somos muito grande, né? Sim. 230 milhões é muita coisa. E fora que também o financeiro, né? Pra poder ir no estádio toda semana. Tem 2% que vão a cada 2 semanas. 5% que vão algumas vezes por mês. 10% vão a alguns jogos ou algum por ano. Então aí a gente tem uma média de brasileiros que frequentam o estádio de 19%. Eu acho baixo. Por ser o Pro país número do de futebol. clubes que a gente tem e por ser um país que é tão apaixonado por futebol, eu acho baixo. Tem os ingressos da Série A são caros. Aí eu nem entro nesse mérito. Tudo isso aí que a gente discutiu. Mas você consegue ingresso para jogo de Série B, de Série C, de Série D. A Ferroviária abriu os portões pro último jogo agora em casa. Não vai ter cobrança de ingresso pro jogo contra o Atlético Paranaense. A gente vê muito isso em jogos da Série B, né? Uhum. Porque, por exemplo, o Vila Nova na Série B colocou ingressos a R$10 Sim. em jogos do Campeonato Brasileiro. Então, às vezes essa distância do torcedor... Condiz muito com o financeiro. Na minha opinião. Eu concordo, esse é um fator que pesa, mas eu falo assim, eventualmente o torcedor tem um jogo na cidade dele, o torcedor do Flamengo lá na Paraíba tem um jogo do Campinense lá em Campina Grande. Ele não vai porque ele não acompanha tanto o Campinense, ele poderia ser um que prefere ficar assistindo pela TV o time. Exato. Que é uma coisa que faz... Eu acho que se tivesse essa pesquisa antes, é porque a gente não tem, ela é inédita pra poder comparar. Eu acho que hoje tem uma diminuição. A gente via estádios do interior mais cheios do que hoje. A gente vê os estádios, o Maracanã tá sempre cheio, o Allianz Parque tá cheio, a Neoquímica Arena tá cheia, o Morumbi sempre tem bons públicos, a Vila sempre tá cheia. Mas estádios de interior que antes eram cheios, você tá aqui, Jonas Duarte, Anápolis, por exemplo, era sempre cheio. Todo jogo era lotado e hoje é um estádio vazio. Então, isso é uma mudança também de cultura que eu atribuo, aí é uma percepção particular minha, a pesquisa não faz essa inferência, que é uma nacionalização do futebol e o torcedor prefere ver o jogo do Flamengo, do Palmeiras, do Vasco, de quem quer que seja pela TV, do que ir no estádio. Você citou o Jonas Duarte, né? A final do Campeonato Goiano de 2025, o time da cidade, o Anápolis, chegou à final e o estádio estava vazio. Assim, olhando em proporção, né? Tava cheio. Vendeu todos os ingressos. Vendeu todos os ingressos, mas por conta da quantidade de torcedores do time adversário também. Porque era um time grande, é um jogo mais atrativo. Só porque se você for olhar no contexto do campeonato, o estádio esteve sempre vazio. Sempre, foram 2 jogos só que encheram. Semifinal e final. Contra 2 times da capital, né? Esse caso específico. Aí, pra gente fechar esse assunto público, média dos times como mandantes. O Flamengo sempre lidera essa estatística, né? Até porque, por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras, que também costumam encher seus estádios, eles não têm capacidade dentro do estádio para superar a média do Flamengo. Quem teria seria o São Paulo,
por exemplo. Só que o São Paulo esse ano tá com uma média mais baixa. O Flamengo levou 1.677.134 torcedores ao estádio esse ano, média de 50.822 torcedores pagantes. Excelente, muito boa média, hein? Sim, e uma diferença grande pro Corinthians, que o que chama a atenção do Corinthians é que a Neoquímica Arena tem capacidade ali para 43 mil torcedores, mais ou menos. A média do Corinthians é 41.856. O estádio está sempre lotado. Sempre lotado. O Cruzeiro tem uma média de 37.110, o Bahia tem uma média de 34.496, São Paulo 33.700, Palmeiras 33.600, Ceará 26.960, o Galo 25.962, o Inter tá baixo aqui, né? O Inter é um time que sempre leva... Inter e Grêmio estão baixos aqui. O Palmeiras também tá baixo. Palmeiras também tá baixo. A média, a capacidade do Allianz Parque é 43, 45 Sim, mil. É igual a Neoquímica. Deveria estar ali pau a pau com o Corinthians. Até porque o Palmeiras vence, né? O Corinthians não tem vencido. Santa Cruz, 24 mil é o 10º. Santa Cruz que subiu pra Série C. 24 mil a média, 24.910. Torcedores do Santa Cruz são bem apaixonados. São bairristas. Sim. Esse cai naquilo que você vem falado aí. Esses são apaixonados. Grêmio, 24 mil, Fortaleza, 22 mil, Fluminense também 22 mil, Vasco, 19 mil, tem uma limitação, né? São Januário. Coritiba, 19 mil, Atlético Paranaense, 18 mil, Vitória, 16 mil, Remo, 16 mil, Botafogo, 16 mil. Botafogo é só a 19ª maior média de público do país, viu? Com estádio grande, né? E o Santos, 16.100. São os 20 maiores médias de público do Brasil. Nossa, do Santos tá ruim, hein? Tá ruim. Vamos pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Hora de falar de seleção e eliminatórias. Mata-mata tá de volta. A gente ainda não tem uma provável escalação do Brasil, mas eu queria saber de vocês. Ancelotti deve já entrar com a espinha dorsal, deixar, olha, a seleção que eu tô imaginando é essa, e fazer testes pontuais, ou fazer igual fez contra o Japão, muda todo mundo e vamos ver lá, vamos assistir todo mundo ali num catadão ali, como foi contra o Japão. Eu acho que depois da derrota ele não vai fazer um catadão. Também acho que não. Eu acho que ele vai manter a sua espinha, né? Um goleiro, um zagueiro, um volante, um atacante. Depois ele vai tentar fazer os testes, né? Eu imagino a seleção assim com o Ederson no gol. Pode até manter no primeiro jogo aí a dupla de zaga, o Marquinhos e o Militão, por exemplo. E aí ele começa aí com certeza Casemiro e Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, e aí ele faz testes. Mantém esses e faz testes com os demais. Eu acredito que seja mais ou menos dessa maneira aí, porque também não ficaria bom para ele ser dominado ou até mesmo perder mais um amistoso, né? Sim, exato. Ainda mais que o Ancelotti, ele tem que lidar com um fantasma que é o Neymar. Que todo mundo vai ficar falando do Neymar aí. Fantasma criado por nós. Por nós mesmos. Nós jornalistas e comentaristas que fala toda vez, e o Neymar, e o Neo. Algum de alguma emissora grande aí que vive lembrando do Neymar. Exatamente. Toda entrevista ele precisa responder sobre o Neymar. Sim, e o cara às vezes não tá, como era o caso agora, nem jogava, né? E ele tem que responder ainda assim. Ele é muito paciente, que eu ia falar assim, treinador sou eu, leve quem eu quiser. Pois é, ele vai ter, igual a Abel. Ele vai ter que lidar com esse fantasma e com o fantasma das expectativas também, que aí todo treinador tem que lidar. Todo treinador, quando o Brasil vai pra Copa, ele tem que lidar com as expectativas que sempre são altas aqui e nem sempre o time corresponde, como nos últimos anos. Aí eu acho que por isso que ele tem que manter essa cautela. Não dá pra perder nem amistoso. Nem amistoso. Uma informação sobre a seleção. Você gosta do Haaland?
Muito. Foi centroavante, muito. o cara é centroavante. Canhoto, alto, veloz. Ele só não bate pênalti igual você. Eu não vi ele bater pênalti ainda. Ele perdeu no último jogo contra o Liverpool. Não vi o estilo dele pra bater pênalti. Mas faz gol de todo jeito. Sim, menos de pênalti. Mas... Deve ter errado um na carreira, poxa. Tá liberado. Porque ele faz gol de todos os jeitos e é bem goleador, né? Então ele tá liberado de errar pênalti. O Brasil quer tá negociando um amistoso contra a Noruega do Haaland. Por isso que eu citei ele. Acho que é um dos times que nunca o Brasil bateu na história. Nunca. Acho que são dois, é a Noruega. Quem sabe, né? Pelo menos no amistoso. Boa lembrança, o Brasil nunca derrotou a Noruega na história. Vocês se recordam de quais seleções que a seleção brasileira nunca venceu? Eu só lembro desse. Eu consigo aqui, mas tem mais uma seleção africana, eu acho, que o Brasil nunca venceu. Mas, no geral, o Brasil venceu todas as outras aí. Enquanto eu procuro aqui, hoje é dia de eliminatórias no mundo. Vou fazer uma pincelada aqui na europeia, que vai definir a vida de muita gente. Só para lembrar que a gente já tem as seguintes seleções classificadas: Canadá, México e Estados Unidos são sede. Então estão na Copa desde que a sede foi anunciada. Já estão classificados Japão, Nova Zelândia, Irã, Argentina, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, primeira Copa de Cabo Verde, África do Sul, Catar, Inglaterra, Arábia Saudita, Costa do Marfim e Senegal. Essas seleções aí já estão garantidas, Tunísia e Senegal, que o Brasil pega agora. O drama maior na Europa é da Itália. Sempre, a gente até falou nos disso. Nos últimos anos, sempre a Itália. A Itália pega hoje a Moldávia. E a Itália precisa... Ou que a Noruega tropece, não vai acontecer, muito provavelmente, na Estônia. O jogo é em Oslo, inclusive, é na Noruega. E a Noruega tá goleando todo mundo. Fez 11-1 na Moldávia, fez 5-0 em Israel, fez 3-0 na Itália, fez 5-0 na Moldávia fora, goleou Israel fora por 4. Só a Estônia fora que foi um placar mais magro, de 1-0. O resto foi tudo goleada. Se a Noruega bate a Estônia, mesmo que a Itália vença a Moldávia, que é o mais provável, a Itália precisaria ganhar de 4. Eu falei ontem da diferença de 16 gols de saldo, mas na Europa se conta o confronto direto. Então a Itália precisaria ganhar de 4-0 da Noruega. Pra ir direto. Pra ir direto. Que é muito difícil. Eu diria praticamente impossível. Pensando nesse cenário. A gente já tem na Europa classificada só a Inglaterra, que eu citei aqui, mas tem muitas seleções que estão próximas da classificação. Uma que ainda briga, tem um confronto ainda para fazer direto, é a Alemanha. A Alemanha que perdeu o seu primeiro jogo para Eslováquia, e por isso tá com a sua classificação ainda em xeque. E pega a Eslováquia na próxima semana. Então a Alemanha, se perder para a Eslováquia, fica fora da classificação direta da Copa. A Suíça tá com a classificação encaminhada. Tem um duelo direto no grupo C, Dinamarca e Escócia, para ver quem vai. São duas seleções que estão rigorosamente iguais até aqui. A França já praticamente classificada, a Espanha já praticamente classificada, Portugal praticamente classificada, Holanda praticamente classificada. Tem uma briga no grupo H entre Áustria e Bósnia. Falamos aqui a situação da Itália com a Noruega, né? A Bélgica praticamente classificada, a Inglaterra já classificada e a Croácia praticamente classificada. Essas são as seleções que hoje iriam direto para a Copa na eliminatória europeia. Nenhuma grande surpresa aí, acho que a não ser a Itália. Assim, me chama a atenção o fato da Sérvia estar com um sério risco de ficar fora da Copa, porque a Sérvia tem ido e a Sérvia tem bons jogadores. A Alemanha não tá assegurada. Se ela perder para a Eslováquia, mas não deixa de ser líder, né? A Alemanha, né? É líder. Líder da competição do grupo dela. Só que a Eslováquia tem 9 também, né? E a Eslováquia ganhou o primeiro jogo da Alemanha. Então,
Agora tem um jogo Alemanha e Luxemburgo, a Alemanha vai ganhar e a Eslováquia pega a Irlanda do Norte. Se a Eslováquia ganhar, o jogo é na Eslováquia, em Bratislava. Se a Eslováquia ganha, vai pro jogo na Alemanha, com os alemães, na situação de ganhou, tá na Copa e a Alemanha fica pra repescagem. Então a Alemanha ainda corre risco de ter que disputar a repescagem. As outras seleções estão em situações bem tranquilas para se classificar. Na América do Sul já está concluída. Na Ásia a gente já vai para a fase de já teve a repescagem e agora os times vão jogar. Vamos ter Emirados Árabes Unidos e Iraque, 2 jogos, o primeiro hoje, o próximo dia 18, para definir quem vai para aquele playoff de interconfederação. Emirados Árabes Unidos nunca jogaram a Copa e o Iraque a última vez foi em 94, então tem bastante tempo que o Iraque não joga a Copa do Mundo. Na África as seleções também estão definidas, as que se classificam direto, e agora vai ter a decisão de quem vai para o playoff de interconfederação. Vai só um. E aí esse um vai sair desses 4. Aí a gente pode ter 2 seleções grandes que vão ficar fora. Tem Nigéria e Gabão numa semifinal, que é hoje, e Camarões e Congo, República Democrática do Congo, que é numa outra semifinal. Por exemplo, a gente pode ter Camarões e Nigéria, que são 2 seleções africanas que sempre estão na Copa, fora da Copa. E sempre dão trabalho, né? Sempre dão trabalho. Como tem alegria nas pernas aquele povo lá. Toda vez. E batem, hein? Pensa num povo que gosta de bater, principalmente no Mundial. Não estão nem aí se vai ser expulso ou não. Pois é, tem esse risco dessas 2 seleções tradicionalíssimas da África ficarem de fora também da Copa. É uma Copa expandida, com 48 seleções. E olha, teve polêmica envolvendo um jogador aí da seleção de Camarões, viu? O Moumi, não sei se a pronúncia é essa do nome. Ele tava fazendo jogando fora, né? Ele traiu a esposa e a esposa foi atrás, pegou, expôs toda a situação. E tá usando a internet pra poder divulgar ela, que é uma influenciadora lá local. E tá um caos puro na vida do coitado. Eita nós. Vai se definir também os classificados da CONCACAF, à exceção dos 3 que eu citei, México, Estados Unidos e Canadá, que são sede. São 2 vagas diretas, além dessas 2. Hoje, quem iria pra Copa? O Suriname, que é aqui da América do Sul, mas joga pela CONCACAF, cuja capital é Paramaribo. Tá disputando com o Panamá ali, pau a pau. A Guatemala ainda tem chance. E no outro grupo hoje iria a Jamaica, mas Curaçao é o grande xodó, porque substituiria Cabo Verde como a menor seleção de um menor país a jogar a Copa. Curaçao, que é administrada pelos Países Baixos, pela Holanda, fica aqui no Caribe também. Seria um feito incrível. Inclusive o dialeto que eles falam lá é uma mistura de português com... É bem curioso, embora a língua... Vai ser um dos times a ser goleados. Se for, né? Se for. Hoje iria para o playoff interconfederação, mas tem o duelo com a Jamaica, que é o que vai definir. Se a gente não vê a Jamaica de volta à Copa, vai ver Curaçao estreando. A Jamaica que tem muitos anos que a gente não vê na Copa, né? Eu não lembro qual foi o último. Você lembra, Vai? Foi 98 que a Jamaica disputou? 94? Acho que disputou uma vez, deixa eu ver aqui. Eles disputaram uma vez sim, mas eu nem lembro mais, faz tanto tempo. 98, na França. Nossa, faz muito tempo. Ficou na fase de grupos, ganhou um jogo, perdeu 2. Bom, chegou a hora da gente se despedir. Amanhã a gente volta com mais. Vamos destinar muito mais espaço à seleção brasileira que joga no sábado, trazer esses resultados das eliminatórias também. Janaína, tchau pra você até amanhã. Tchau, até amanhã. E vai, tchau, até amanhã. Palmeirense, se você achou que tava ruim, piorou. Porque além dos desfalques, o árbitro da partida é o Wilton contra o Santos. Até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã a gente tá de volta.